Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem, amados, estamos estudando a Bíblia, estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu quero trazer a explanação do versículo 7 até o versículo 12 do capítulo 12 de Apocalipse. Lembra-vos que eu encerrei a mensagem quando eu disse que Deus havia preparado um lugar no deserto para que a mulher se escondesse do dragão por um período de 1.200 por 1.200 dias. Mas hoje eu quero vos falar acerca por que o dragão foi mandado para a terra, por que o dragão foi precipitado para a terra. Eu vos disse que o dragão foi um querubins ungido da guarda pessoal de Deus, mas ele almejou ser maior que Deus. E o versículo 7 começa assim: Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus o acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus e vós que nele habitam, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O versículo 13 diz: Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Muito bem, amados. Nós vemos aqui o que ocorreu nos céus muito tempo atrás, milhares e milhares de anos atrás. Houve uma grande batalha no reino espiritual. Houve uma grande guerra. Houve uma peleja no céu. E a Bíblia nos traz informação de Miguel, que é o líder do exército celestial, entrando em uma guerra, liderando um exército de anjos. Ele pelejaram contra o dragão. Eu já vos informei que o dragão, portanto, ele foi um querubins, o anjo da guarda pessoal de Deus, um anjo que recebia adoração, reverência nos céus. Mas ele se achou soberbo e ele quis ser maior que Deus. Então o dragão, ele lidera a terça parte dos anjos para batalhar contra Miguel e seus anjos. Então essa batalha, houve essa peleja nos céus. Então Deus nos dá essa informação por meio de uma revelação dada a João. Então Deus abre mais ainda a cortina para mostrar, para nos falar sobre a batalha espiritual que garante a vitória
dos seus servos que garante-nos a vitória. Esta vitória dos servos de Deus nos céus reforça o resultado da vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Como nós vemos no versículo 5 e o versículo 11. A Bíblia diz que Miguel e seus anjos, anjos que eram fiéis. Miguel, o nome Miguel, ele significa quem é semelhante a Deus. Mas ele não é Deus, ele é semelhante, ele tem autoridade, ele é um general, um comandante do exército. Então é citado por nome. Miguel é citado 5 vezes na Bíblia, sempre como representante de Deus nas batalhas contra os inimigos do Senhor. Nós vemos no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, e também o versículo 20 e 21, que fala contra os príncipes da Pérsia. Ou seja, Miguel ele batalhou contra um espírito que liderava o príncipe da Pérsia, ou seja, dos gregos. Também Miguel foi um defensor do povo de Deus, que Daniel nos informa no capítulo 12, verso 1. Ele é um arcanjo. A Bíblia nos informa que como um arcanjo de Deus lutando pelo corpo de Moisés, no livro de Judas, capítulo 9. Versículo 9. Judas só tem um capítulo, amado, então versículo 9. Aqui no livro de Apocalipse, ele aparece como líder do exército celestial, batalhando contra o dragão, ou seja, contra o diabo e seus anjos. Apesar das doutrinas de alguns grupos religiosos, a Bíblia não diz que Miguel seja Jesus. Um exemplo disso é os testemunhos de Jeová acreditam que Miguel seja o próprio Jesus. Mas Jesus aparece nesse capítulo como o filho varão. Então, fazer um comentário sobre tentar colocar Miguel no mesmo patamar de Cristo seria uma doutrina errônea. Então, Cristo aparece como Filho de Deus, o Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Ele não aparece nenhuma vez como sendo Miguel. Nem aqui mesmo e nem em outro lugar encontraremos alguma prova que identifica Miguel como sendo Jesus. Então, quando chegamos à vitória de Miguel e seus anjos, nós aproximamos do versículo, lembrando-nos que ele é um representante de Deus que vence o diabo. Se os servos do Senhor têm o poder para derrotar Satanás, muito mais o próprio Jesus, pois ele é o grande vitorioso. Então Miguel, ele peleja contra o dragão, lidera o exército celestial, ele peleja contra o dragão. Lembra-vos que o dragão arrastou com sua cauda a terceira, é, a terceira parte das estrelas, que são os anjos caídos. Então ele arrasta consigo, liderando esses anjos caídos para batalhar contra o exército celestial. O diabo não conseguiu, nós vemos que ele não conseguiu matar o filho da mulher. Ele não conseguiu devorar o filho da mulher. E a mulher escapou dele sob a proteção divina. Mas agora, nós vemos o dragão enfrentando o exército de Miguel. Então nós temos essa informação de como aconteceu tudo. Porque o dragão queria matar o filho da mulher, o filho varão da mulher, porque ele sabia que esse filho
ele nasceu para ser o grande vencedor. Então, Miguel tem todo o apoio de seus anjos, ele entra nesta batalha. Nós vemos que existe diversas explicações de vários teólogos trazendo informações acerca da batalha. Alguns dizem que essa batalha é literal, em que o diabo tentou invadir os céus depois da ascensão de Cristo para vencer o filho varão. Mas se fosse literal, além de desviar a natureza figurada do livro, ele apresentaria uma nova doutrina. Então, essa nova doutrina é descartável. Eu não aceito uma nova doutrina que não seja a vitória por meio do sangue de Cristo. Então, a vitória sobre o diabo seria força, seria por meio da força, ou seja, a vitória sobre o diabo seria por meio de Miguel e não pelo sangue de Jesus. Tem uma, tem uma pregadora da atualidade, muito conhecida pela rede social, ela expulsa os demônios em nome de Miguel. Ela diz: Miguel, vem aqui, amarra esse demônio, leva esse demônio lá para a profundeza do inferno. E nós não temos autoridade para dar ordem a anjo. Anjo não recebe ordem de nenhum ser humano. Eles são fiel a Deus. Eles são espíritos ministradores que estão a serviço da igreja, para servir a igreja de Cristo, mas obedecendo a ordem do Senhor. Então, uma batalha que Satanás e seus anjos fossem derrotados e expulsos nos céus pelo poder que não fosse por meio de Cristo, seria uma doutrina enganosa. Então, essa batalha é uma batalha espiritual. Ela é uma batalha que ocorre no reino celestial. Não foi uma batalha literal, mas essa batalha ela continua até hoje. Então a Bíblia diz que Satanás não prevalece, não consegue vencer, o dragão não consegue vencer a batalha, e por ele ter sido derrotado, não achou mais lugar para ele no céu. Não prevaleceram, não venceram. Ele teve que amargar uma derrota. Essa foi a derrota do diabo. Não devorou o filho, o varão, não alcançou a mulher quando fugiu para o deserto e agora perdeu uma batalha contra Miguel. Nem mais se achou lugar para ele no céu. Lembra-vos que antes da vinda do Messias, antes de Cristo se manifestar ao mundo, toda vez que havia uma reunião nos céus, Satanás ele tinha livre acesso, ele entrava no céu para participar das reuniões. É isso que o livro de Jó nos informa, que a Bíblia diz que houve uma reunião nos céus e os filhos de Deus se apresentam nessa reunião, e Satanás também se apresentou na reunião, e Deus pergunta para ele: de onde vens? Ele diz: da terra e de rodear por meio dela. Então, ele esteve lá para acusar Jó. Então, ele é o acusador. Agora, após esta batalha, após Cristo ter vindo na terra, depois de Cristo, ele não ter conseguido tragar a Cristo, mesmo induzindo os religiosos a matar o Filho de Deus, Cristo ressuscita e entra nos céus vitorioso. E a Bíblia nos informa claramente que não mais achou lugar para o dragão entrar nos céus. O resultado desta batalha é importante. O diabo perdeu e saiu enfraquecido. O poder dele, depois da vitória de Jesus na cruz, é menor do que o poder que tinha anteriormente. Qualquer aspiração de Satanás de dominar
os servos de Deus, ou até de vencer o próprio Cristo, foi negada pela vitória de Jesus na cruz. A vitória anterior de Miguel, é, ele foi derrotado por Miguel, mas ele ainda tinha um acesso restrito, um acesso restrito que dava a ele o direito de entrar e participar da reunião nos céus. Mas agora não. Agora não tem mais lugar para ele. Ele foi expulso. A Bíblia deixa bem claro, no versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, Satanás foi expulso, o grande dragão, ele foi expulso, ele foi atirado para a terra. É isso que Jesus nos informa, ele diz: eu vi Satanás caindo como um relâmpago sobre a terra. Então, ele e os seus anjos tentou se exaltar, desafiou as forças dos céus, tentou ser maior que Deus, mas o dragão perdeu e foi lançado fora. E com ele foi lançado a terça parte dos anjos. Anjos que se rebelaram contra Deus, que aceitaram ser liderado pelo esse dragão. Também perderam e eles foram expulsos. Qualquer sofrimento que eles infligem ao homem, eles infligem aqui na terra. Eles infligem aos seres humanos naturais. Mas se nós somos servos de Deus, então Satanás já é um derrotado. Os seus poderes são limitados pelo poder superior que os servos de Deus têm. Quem tem o quem é servo de Deus, ele tem autoridade para pisar serpente, escorpião e todas as forças malignas. A antiga serpente, desde a primeira vez que Satanás aparece na Bíblia, ele é descrito como uma serpente. No livro de Gênesis, capítulo 3, ele entra em uma serpente e seduz a Eva a cometer o pecado. Mesmo isso, ele tentou, quando ele estava nessa forma de serpente. E ele continua lutando contra os seres humanos, seduzindo os homens desde o princípio. O diabo, ele significa acusador, difamador, caluniador. Então, no grego, ele significa diabolos. Aqui ele aparece como um dragão. Ele age como um dragão. Ele tem a cabeça semelhante a um leão e cauda como uma serpente. Por isso ele é conhecido como dragão. Satanás é o nome dele. Este é o nome que diz adversário. O dragão é o inimigo que procura derrotar, destruir os homens. E ele se opõe a Deus. Ele tenta seduzir os homens a serem desobedientes às coisas boas e santas. Ele é um sedutor. Ele é o sedutor de todas aquelas pessoas que se deixam seduzir por ele. Satanás seduz as pessoas ao erro. Desde a primeira vez que ele aparece na Bíblia, ele tem enganado os homens para induzir ao pecado. Apóstolo Paulo nos informa isso no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Ele procura seduzir todas as pessoas. O mundo aqui se refere ao mundo habitado, ou seja, o planeta Terra, as pessoas que habitam este planeta Terra. Ele procura seduzir. Enquanto nós estivermos
na nossa forma carnal, no nosso corpo carnal, nós podemos cair ao erro, amados. Então, muitas pessoas dizem: uma vez salvo, sempre será salvo. Não é assim, amados. Nós podemos ser seduzidos. Tem tantos pastores, líder espiritual, que caiu na armadilha do diabo, foi seduzido, foi vencido e foi derrotado pelo inimigo. Foi esse dragão, ele foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Devido à vitória de Jesus na morte e ressurreição, o diabo não tem o mesmo poder de antes. Quando chegou em Jerusalém, na semana da Páscoa, para ser crucificado, Jesus disse: chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Isso está no livro de João, capítulo 12, verso 31. O príncipe deste mundo, ele já foi julgado, ele já foi vencido por Jesus. Então, ele já sabe que para ele só resta a condenação. Mas mesmo assim, ele tendo sido derrotado, já sofrendo essa derrota, ele e seus anjos tentarão derrotar os servos de Deus, aquele que habita na terra. Por isso ele tenta de toda maneira nos seduzir. Então, este trecho esclarece o significado de outra passagem que fala sobre a vitória de Jesus sobre o diabo na sua morte e ressurreição. Jesus venceu Satanás. O autor de Hebreus diz: Jesus é o grande vencedor, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte e saber o diabo, e livrasse todo que pelo pavor da morte estava sujeito à escravidão por toda a sua vida. Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15. Então Jesus, ele triunfou, ele foi o grande vencedor, é, ele triunfou sobre os principados e potestades quando ele se torna o tomando o nosso pecado sobre si. Está em Colossenses capítulo 2, verso 15. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3, verso 8. Jesus já venceu o diabo. O diabo já perdeu. Ele não tem mais o mesmo poder que antes ele tinha. Ele nem sequer pode mais entrar nas reuniões nos céus. Então está vetado a ele esse direito de ir diante do trono de Deus e acusar-nos. Ele é chamado de acusador. Quando ele foi derrotado por Miguel, como resultado da vitória que agora nos vemos na cruz por meio de Cristo, restou somente a possibilidade de afligir as pessoas na terra. Por isso ele está muito furioso contra mim e contra você. Ele tenta de toda maneira destruir a nossa fé, levando-nos ao erro. Ele inclusive cria religião, cria doutrina. Ele é um enganador, é um sedutor. Como um exército que perde e se retira do campo da batalha, e permanecendo muitas vezes até inativo, planejando novamente um ataque. E quando ataca, ataca com raiva. Ataca as pessoas desprotegidas que encontra no caminho. Muitas vezes a pessoa não está debaixo da sombra do Onipotente, não está abrigado no esconderijo do Altíssimo, e essas pessoas são pego desprevenido pelo diabo. O diabo envia os seus anjos para atacar agora o ser humano, porque ele foi expulso dos céus. E ele consegue apenas afligir os que habitam na terra. O versículo 12 é um fato que o diabo ainda tenta agir na terra. Não, não nega a vitória de Jesus, mas ele é um derrotado. Mas ele jamais aceitou a vitória de Cristo. No versículo 10 diz assim:
Então ouvi grande voz dos céus proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nosso irmão, o mesmo que nos acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, João, ele ouve uma grande voz, ou seja, voz de uma multidão, dizendo agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo. Não devemos distorcer o versículo, pois para sugerir que Deus não possuía autoridade para trazer a salvação, para trazer o poder e o reino. As pelejas apresentadas neste capítulo representam as lutas entre os fiéis que lutam também aqui na terra contra a sedução do diabo, que vem acontecendo desde o princípio, quando Satanás foi expulso dos céus. A vitória de Jesus é absoluta, é eterna. Deus revelou essas coisas a João e João transmite para nós. Ele transmitiu a nós para oferecer o consolo que os servos aqui na terra precisam, pois a Bíblia diz que foi expulso o acusador de nosso irmão. Ele foi expulso, para ele não tem mais como ele entrar de volta nos céus. Ele perdeu totalmente, foi totalmente vedado a ele o direito de entrar nos céus. Ele pode atacar e afligir aqueles que estão aqui na terra. Ele pode até matar os discípulos do Senhor, mas nunca pode vencer as pessoas que realmente confiam em Deus, porque ele tem o poder de matar a carne, o físico, mas ele não pode levar a nossa alma para o inferno. Ele ele declara guerra contra os servos de Jesus. Veja que a mulher, ela recebe a proteção, a mulher foi protegida. E agora temos a informação que Miguel e seus anjos vencem o diabo. Não possui mais, o diabo não possui mais a autoridade de poder entrar e se apresentar diante do trono de Deus. Ele é um perdedor. Então nós pertencemos a Cristo. Satanás foi expulso dos céus. Então o que nós vemos aqui, que agora ele declara guerra à descendência da mulher, que somos nós, que somos a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Ele declara guerra contra nós. Se fosse possível, ele faria com que nós fôssemos mortos. Ele tem induzido algumas nações a ser contra os servos de Deus. A Bíblia diz que nós vencemos também Satanás por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que nós damos. Então, nós somos agora vencedores, porque mesmo que Satanás nos mate, a Bíblia diz, mesmo em face da morte, não amamos a nossa própria vida, mas nós somos servos. Jesus disse, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Pois eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. A salvação vem pela graça, mediante a fé. A fé no sacrifício de Cristo. É isso que está em Efésios 2, verso 8. Então, mostrando a obra divina, a resposta que o ser humano necessita, é a vitória sobre o diabo e seus anjos também depende da obra divina. A obra feita por meio do sangue do Cordeiro. Esse sangue, ele tem o poder absoluto, ele é fundamental. A vitória nossa é por meio do sangue do Cordeiro. Então, se nós emitirmos o sacrifício de Cristo, se nós negamos a cruz de Cristo, então nós podemos negar também a nossa salvação. Poderemos perder o galardão. Existe galardão preparado por Deus. O único caminho é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único meio de alcançarmos a salvação é por meio do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo. A mensagem de Jesus nos leva até a cruz, mostrando-nos que o sacrifício perfeito foi feito na cruz.
o sangue de Cristo, ele tem o poder de nos purificar. Então, é por causa da palavra, do testemunho que a palavra nos dá, nós temos que conhecer a palavra, conhecer o verbo de Deus. Eh, então, Jesus diz que nós temos que negar a nós mesmos. Negue-se a si, negar a própria vida. Tome a sua cruz. Eh, Siga-me, diz Jesus. Por causa da palavra do testemunho, nós somos agora vencedores. Nas batalhas espiritual que nós temos aqui na terra, exige o sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito, feito pelo Cordeiro de Deus. Então nós recebemos a salvação por meio desse sacrifício. Cristo é aquele que nos dá a vitória total. Este Esta mensagem que nós vemos aqui, ele nos oferece a confiança de que todos nós podemos assumir a nossa fé em Cristo. Por isso devemos festejar. A Bíblia diz que nos céus, por isso festejai os céus e vós que nele habitais. E ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse que está no versículo 12. Por isso existe uma festa nos céus. Outra festa bem diferente da festa que existe no intervalo do capítulo 11, quando a besta vence esse testemunho, todo o povo da terra fizeram sua festa, mas a sua vitória durou apenas 3 dias e meio. Ou seja, é, somente um período curto, a sua festa acabou. Na batalha eterna, os servos do Senhor venceram e participaram de uma festa nos céus. Esta vitória é eterna. A festa também é a festa dos vencedores. A festa no capítulo 11 acabou porque os testemunhos subiram. A festa aqui começa porque o diabo desce, ele foi lançado para a terra. Depois da subida dos testemunhos, houve alegria nos céus, mas a descida de Satanás não traz alegria na terra, pois ele passa a oprimir a terra. Ele só traz dor e sofrimento. Ai da terra e do mar, diz, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera. A terra e o mar representam a sociedade humana, a esfera de ações do diabo. A esfera de ação do diabo é destruir esse planeta, destruir os seres humanos. Então, eu quero encerrar, amado, Campo Grande agora. É 4 horas e 33 minutos. Eu tenho 3 minutos para pegar meu ônibus. Que Deus vos abençoe. Graça e paz. Que o Senhor esteja com todos vós. Amém?